Olá, seja muito bem-vindo ao Identidade. Eu sou Gabriela Frontini e é sempre uma alegria estar aqui com você. A convivência no casamento é um grande aprendizado, você concorda comigo, né? A gente aprende a lidar com as diferenças, a fazer negociações, a se comunicar. Agora imagina quando essa convivência acontece entre duas culturas diferentes. No programa de hoje, a gente vai conhecer a história da Larissa Oliveira e do Davi Gervasoni. Ela é brasileira, ele é argentino. Casados há 2 anos, eles têm vivido de perto os desafios e as belezas de unir dois mundos em um só lar. Então fica com a gente porque essa história tem muito a ensinar sobre escuta, respeito e sobre o amor que fala todas as línguas. O Identidade volta em 30 segundos. A Larissa Oliveira é brasileira, o Davi Gervasoni é argentino. Eles se conheceram aqui mesmo no Brasil, se apaixonaram e no dia 9 de janeiro de 2023 disseram o tão aguardado sim. E desde então eles têm aprendido que casar também é traduzir jeitos, sotaques, hábitos e às vezes o desafio não é nem tanto o idioma, mas é entender a lógica um do outro. Mas no fim, o amor sempre dá um jeito, né, Larissa e Davi? Sejam bem-vindos aqui ao Identidade, é um prazer receber vocês. Oi, Gabi, boa noite. É um prazer obrigado. estar aqui também. É um prazer estar aqui também no Identidade. Você falou que é diferente estar desse lado, né, Davi? Porque o Davi, gente, ele apresenta o programa, que é o Revista Novo Tempo, em espanhol, então ele está sempre apresentando. Agora, hoje ele está aqui de convidado. Ter a situação assim fora do controle dá um nervosinho, né? Mas vamos aproveitar. Vai dar certo. Isso. E a Larissa também é apresentadora, mas na Rádio Novo Tempo, né? No Além dos Fatos. Não sei como é que tá desse lado aqui, mas acho que vai dar certo. Vai Tô sim. tentando me controlar aqui, mas eu tô nervosa também. Tem 2 apresentadores que vão querer falar o tempo todo, então seguramente. Isso é bom, que daí o programa vai render, a gente vai conversar e vai ser muito bom. Além do Além dos Fatos, tem o Clube da Música também, né, Larissa? Isso. Muito bom. Se você não acompanha ainda, gente, Rádio Novo Tempo, faz favor de acompanhar, porque vocês estão perdendo uma baita programação muito boa. Gente, quero começar perguntando como é que vocês se conheceram e o que chamou a atenção um do outro, assim, logo de cara. Então, quem começa? Pode começar. Começa? Tá, vamos lá. Hoje em dia você conhece a pessoa muito pelas redes sociais. Como eu vim da Argentina, não tinha amigos aqui. Então, eu sempre conto, né? Eu estava aí no Facebook, né, nas redes sociais, havia um contato aí que apareceu, uma sugestão de amizade, eu vi uma menina bem bonita, eu vi, interessante, né, então, mas eu achava que era parte da equipe de trabalho, né, porque, tem muita gente em comum aí, de amigos, do contato, mas, bom, enfim, resolvi adicionar ela no Face. E aí eu comecei a ver as postagens dele e reagindo, né, o tempo todo. E eu aceitei ele no Facebook porque eu olhei também um mundo de gente conhecido por conta do Novo Tempo, só que eu conheci as mesmas pessoas por conta da igreja. Aí eu pensei, será que ele é do PG? Será que eu já vi ele em algum momento lá na igreja? Acho que sim, aceitei. Aí tá vendo que eu adicionei ela porque é bonita, ela adicionou porque tinha muita gente em comum. Né? Começa por aí, né, Davi? Mas aí a gente foi conversando depois no Instagram, nas redes sociais, e resolveu a gente se encontrar, conversar. A conversa era muito legal, muito bacana. Eu gostei também muito disso. E, bom, depois do primeiro encontro, veio o segundo, o terceiro, e depois veio a pandemia, né? Que aí veio uma atrapalhada, mas... Depois, bom, essa foi a maneira que a gente se conheceu, né, nas redes sociais e em as situações assim que a gente meio que se encontrava, tipo algum evento da igreja, coisas relacionadas com o trabalho, assim, mas foi desse jeito. E o que mais chamou a atenção, Larissa, do Davi para você? O Davi faz muita piada. E aí eu gostei, assim, divertido, né, engraçado, mas também achei ele bem bonitinho. Vamos conversar, vamos ver o que vai dar. Eu achei engraçado que nas primeiras vezes que a gente saiu, eu já comentei dele para os meus pais, né? E aí meu pai já sabia, assim, e tal. Aí um dia a gente saiu e o meu pai me ligou. Aí ele falou assim, filha, você tá com a sua mãe? Eu disse, não tô, mãe, eu saí com um amigo. Aí na hora ele ficou sério. O argentino? Eu falei, o argentino. Então ali o pai já sabia. O pai já sabia. Ia dar alguma coisa. Aí a primeira dica quando eu vi uma vez o sigo a pé da letra, faça ela rir
até esquecer que você é feio. Então deu certo. Ele é lindo. Ai, gente. E você, a gente já comentou aqui na introdução, né? Larissa brasileira, Davi é argentino. Qual foi o primeiro choque cultural que vocês começaram a ver, a sentir no namoro? Ou não teve isso? Assim, choque cultural, talvez mais o idioma, talvez, tipo... Acho que sim. É, A Larissa lembrou de outro. O idioma enroscou muito. deu algumas situações aí. Mas hoje em dia a Larissa é minha tradutora oficial, porque embora eu consiga falar português já há 6 anos que eu moro aqui, mas às vezes tem situações em que eu falo, não, fala você porque vai dar para entender direito. Mas acho que é a questão do idioma, né? Porque acho que sim. as culturas são diferentes, mas ao mesmo tempo não são tão diferentes assim. Então dá para ter assim pontos em comum. Mas tem algumas pequenas diferenças. Acho que a gente viu mais diferença quando casou e passou a morar junto. Porque daí, por exemplo, a gente estava conversando, né? Horário de janta, horário de almoço, para mim é meio-dia. É 7 horas da noite. Para o Davi, não. Quando eu vim, inclusive, no Brasil também, me impressionou, tipo, que o pessoal costuma, tipo, almoçar às 11h30. Para mim, isso aí é horário de café da manhã ainda. E depois, tipo, janta às 6h30, 7 horas, 7h30. Para mim, isso é, tipo, café da tarde ainda. E a gente costuma jantar 10 horas da noite. Para mim é absurdo. Então, aí, tipo... 10 horas da noite a gente já está dormindo, né, Larissa? Aí ela quer jantar, eu ainda não, então, mas a gente foi ajustando aí até chegar um horário confortável para os dois. E falando em idioma, né, já que a gente comentou sobre isso, o que rola em casa? Às vezes rola um portunhol, ou é só o português, ou é só o espanhol? Como é que vocês lidam com essa diferença aí de idioma? O idioma oficial é o português, o português brasileiro e o português daquela enrolada. E o português do argentino. Da Argentina, o português argentino. A gente fala português, mas às vezes quando eu esqueço de falar português, vai um espanhol e ela fica tipo... Por que está falando espanhol comigo? Aí eu falo, deixa eu falar aí um pouquinho, né? Tem dias que a gente até brinca, né? Do dia para falar espanhol. Olha, a brincadeira é o seguinte, hoje a gente só vai falar espanhol. Tem 3 chances cada um para poder esquecer e falar português. Aí, conforme esquece, perde a chance 1, perde a chance 2, e aí tem uma penalidade aí. Mas a gente esquece na primeira chance, aí vai ver o Davi já está falando português, a gente desiste. Não, se a gente combinou de que se a gente tiver filhos, ela vai falar português e eu espanhol. Então, aí eu vou encontrar mais espaço para falar. Para falar espanhol, né, Davi? Tá certo. E como é que é a convivência das famílias de vocês? Eu sei que você convive bastante com a família da Larissa, já que mora aqui no Brasil. Larissa não convive tanto com a sua família da Argentina, mas acredito que já deva ter visitado. Como é que é essa convivência entre as famílias? No casamento, principalmente, que eu acho que foi quando todo mundo se juntou, Sim. né? Aí foi uma bagunça muito gostosa, assim. Sim. O casamento foi feito em português ou em espanhol? Foi meio a meio. Foi um pastor hispano, João Flores, que muita gente conhece, mas ele falou em português porque a maioria dos convidados era daqui, né? Mas teve momentos assim também em espanhol aí para prestigiar a minha família. Mas assim, basicamente a gente passa mais tempo, né? Naturalmente, com a família da Larissa. Eu amo eles, tipo os pais dela, as avós delas também. E depois o momento que a gente tem com a minha família é mais virtual, né? Em alguma videochamada. Mas Larissa já foi lá na Argentina em 2021 para 2022, né? 2022, né? Porque foi bem no comecinho do ano, verdade, isso foi no em janeiro. E também foi tudo uma aventura, né? Porque... Antes do casamento até? Foi lá que eu fui pedida em casamento. Ah, que legal. Se a gente casava aqui, o pedido tinha que ser lá, né? Para ter essa... Tá certo, equilíbrio, né, Davi? E foi aí num ponto bem turístico aí da minha cidade. Mas, enfim, a gente, tipo, ela foi lá, a gente, tipo, teve essa experiência também que eu meio que viu aqui o tempo todo. Ela teve lá, ela conheceu, tipo, muita gente que eu amo, assim, minha família, meus pais, minha irmã, meus tios, meus amigos de lá. E também rolou aquela, tipo, tradução ao vivo, né? Mas deu para curtir, aproveitar muito. O pessoal... inclusive, tipo, desconhecidos da rua paravam ela. Nossa, eu gosto do teu cabelo. Aí, tipo, do nada, eu falei, não, então, dá pra ver que não é aqui mesmo. Ó, então agora eu tenho uma dinâmica para fazer com vocês. Vocês vão usar essas plaquinhas, pode pegar cada uma, por favor. E uma caneta também. Eu quero saber o seguinte. Comidas. Comidas típicas. Vocês vão desenhar uma comida favorita do seu país, Davi do seu, Larissa do seu. Não é para escrever, é só para desenhar. E aí um vai mostrar para o outro para ver se um outro adivinhou. Para mim é fácil porque ele é desenhista também, então vamos tentar fazer. Então Mas você vai sob sair pressão, perdendo. assim, não... Pode ir, então. Pode desenhar a comida, então.
tentar fazer uma coisa é que não preciso de muito, né? Então, Não precisa ser um desenho profissional, porque a gente sabe que, né, nem todo mundo tem o dom, mas dando para entender ali, tá tudo pior certo. que eu terminei o meu aí. Terminou. Vamos mostrar aqui para a câmera 3. Primeiro. Eu já acho que eu já sei a do Então. Davi e a da Larissa. Então, mostrem um para o outro agora e podem comentar aí. Você sabia, Davi, que a comida preferida da Larissa é o brigadeiro? Tradicional brasileira, uma das, né? Porque a minha preferida da vida é lasanha, mas não é de origem daqui, né? Então vou pegar uma que é de origem daqui e que ele vai saber. Ela sempre tem aí se tem a possibilidade de pegar um docinho aí depois do almoço, né? É minha sobremesa favorita de todas que existem. E o Davi já aprendeu a fazer brigadeiro, Larissa, para você? Acho que nunca tentou. Mas que a cozinha não é o que eu sei fazer em Não casa. é a sua então, praia. Tudo isso aí é com a Larissa. Eu faço, tipo, outras coisas em casa, mas, tipo, cozinha com A ela. gente dividiu, limpeza ele, cozinha sou eu. Então, Acho que a única Boa coisa divisão. que eu sei fazer bem é o macarrão. muito Tipo, bom por macarrão. sinal. Só isso, que praticamente coloca o macarrão na água quente. Na água e acabou, né? Não, mas tem que saber fazer o molho também, verdade, Davi. é. É um segredo. É bem gostoso, é bem gostoso. E dele é empanada. Empanada, Argentina. E, tipo assim, o brasileiro que foi lá na Argentina ou que gosta da culinária argentina sempre procura aí uma empanada para comer. É típico de lá e eu fácil, não é saudável, mas fácil eu comeria uma dúzia de empanada Uma tranquila. dúzia. E agora que eu tô com saudade, eu vou... Já aprendeu a fazer, Larissa, empanada? Nunca tentei É muito também. difícil, eu acho. A massa é diferente. É diferente, eu tentei fazer, deu mais ou menos certo, mas tem que ter essa massa específica para empanada. E a gente consegue comprar empanadas argentinas aqui no Brasil? Consegue, sim, Consegue, consegue. Sim, A em gente cidade já foi grande. no restaurante, né? Sim, sim, a gente consegue achar aqui. Muito bom, Parecia foi com pastel, fácil, né? foi fácil, gente. Acertaram aí um do outro. E olha só, no próximo bloco, a Larissa e o Davi vão contar pra gente como é que eles lidam com as diferenças culturais e como eles têm se adaptado aos hábitos um do outro. E vamos combinar, né, gente? Isso não é só da realidade deles, não. A gente também passa por isso. Encarar as diferenças com leveza é o que deixa o nosso casamento melhor. Então, além de reservar ali um tempo a sós para se conectar com o parceiro, a relação íntima do casal é um presente dado por Deus. Você sabia disso, né? É o que a revista Esperança Sem Tabus vai falar também. Olha aqui, vou mostrar para vocês. Se você quer saber mais sobre isso, sobre como ter um casamento saudável, um bom relacionamento com seu marido, com a sua esposa, é só pedir a sua revista Esperança Sem Tabus pelo telefone que aparece aí para você. 12 é o nosso DDD, 982444449. Você pode pedir e também aproveitar para pedir durante o intervalo, que a gente vai fazer uma pausa rápida, mas eu vou repetir o número para você. 12 982444449. Com a revista Esperança Sem Tabus, você vai então experimentar uma intimidade de verdade dentro do seu relacionamento conjugal. Enquanto você pede a sua revista, a gente vai para um rápido intervalo e o Identidade volta já. O Identidade já está de volta. Hoje estamos conversando com a Larissa Oliveira e o Davi Gervasoni. Ela que é brasileira e casou com um argentino. E estão aqui contando pra gente como é que é esse casamento interculturas aí. E para a gente continuar a nossa conversa, eu quero saber se em algum momento as diferenças culturais se tornaram um embate, teve algum impasse ali, entraram em conflito e como que vocês resolveram isso? Cara, eu acho que é que assim, naturalmente, e isso acho que é culpa do futebol, Argentina e Brasil tem aquela rivalidade, né? Nunca eu tive um problema assim por conta da minha nacionalidade assim muito grave aqui no Brasil. Mas tem essa rivalidade. Inclusive, quando a Larissa foi me apresentando, né, com amigos da família e tal, os caras falam, mas Argentina? Então de brincadeira, né? Mas tem essa rivalidade, né? Inclusive, o pessoal da Argentina fica me zoando, você agora é brasileira, enfim. Mas eu acho que por conta dessa rivalidade, às vezes, tipo, pode ficar uma questão de, mas tal coisa de lá é melhor, não, daqui é melhor. E às vezes dá
Não, mas, não sei, doce de leite, enfim. A gente Olha, E doce o de melhor é leite de Minas argentino. Gerais. a É, gente ela fala sabe. que é Minas Gerais, mas eu vou falar que é Argentina, né? Enfim, acho que a briga mais é na culinária, porque no esporte depende muito dos momentos, né? A gente vai falar do futebol agora, né? Mas teve essa rivalidade. A gente, inclusive, assistiu os jogos também juntos. Do Brasil e Argentina. E aí Eu cada um torce comemorei, pro seu país. eu comemorei mais nos últimos anos do que ela, mas eu aproveito, né, para aquela zoada. Ai, mas a nossa camisa é mais pesada, É, né? então, aí tem um exemplo, entendeu? Mas a gente sempre vai no tom de brincadeira, mas tem essa rivalidade que eu acho que É natural, né? Natural, mas sempre na Entre paz, nós né? dois nunca chegou a dar algum problema, né, em relação a nacionalidade e tudo Sim. mais, assim. É, Às vezes em filmes também, né? Sim. Dublado, português ou Sim, espanhol? eu quero assistir um filme, né, que é tipo argentino. Aí, tipo, eu quero escutar aí meu sotaque, meu idioma, mas, tipo, também entendo que para os dois aproveitar... Mas chegamos num consenso. É. Se é argentino, a gente assiste no idioma original. E Com legendado, legenda. legendado em português. Mas, assim, sempre a gente foi meio que... Levou tranquilo essa diferença, assim, tipo, que pode ser até cultural. Inclusive, quando teve alguma situação de alguém de fora, assim, tipo, tentei implicar por conta da minha nacionalidade e tal, ela foi me defender. Então, isso aí é muito legal. Agora, casamento é um processo de adaptação, acho que constante, né? Já é assim naturalmente, quando os dois são do mesmo país, falam o mesmo idioma, e eu acho que quando tem culturas diferentes, é um processo de adaptação sempre. Como é que vocês lidam com isso? De forma leve ou é meio pesado às vezes? Não, é tranquilo, graças a Deus, é bem... O Davi, eu não sei se isso é uma questão cultural dele, por ser argentino, ou da criação dele mesmo dentro da família, mas ele gosta de acordar muito cedo. E aí é domingo, um dia que a gente quer acordar um pouquinho mais tarde, o Davi acorda cedo, vai pra varanda tomar o café da manhã dele, liga a rádio na televisão e fica lá como um senhorzinho de idade, aos 32 anos. Eu falei, gente... No dia que tem para dormir, No dia até que às pode 10, dormir. acorda às 7 horas. Mas tem uma lógica, eu falo assim, tipo, um dia de folga. Cara, você tem que acordar cedo para aproveitar esse dia de folga, né? Mas tem gente que aproveita para descansar. Acho que essa é a nossa grande diferença, né? Tipo, ele acordar mais tarde. Essa questão cultural, talvez, que eu comentei no começo, tipo, horários de janta, almoço e tal. Quando você falou do horário, eu até pensei, a Larissa é diurna, o Davi é noturno, mas não necessariamente, ele acorda cedo. Ele acorda cedo, ele acorda cedo. E que ele dorme antes que eu também, né? Eu durmo a qualquer momento. A velha adormecida. Mas, enfim, eu acho que para qualquer o casamento é um desafio. Para a gente tem esse desafio a mais das culturas diferentes. Uma coisa tipo que ajuda bastante, que eu já estou um tempinho aqui, eu também conheço um pouco a dinâmica, a cultura. O Davi, eu gosto, gente, é né? mais brasileiro do que muitos brasileiros. Ele fala entende piada de brasileiro, que às vezes aqui no Novo Tempo trabalham muitos hispanos de vários países aqui da América do Sul, né? E às vezes a gente solta uma piada, né, Larissa? E a gente vê os hispanos assim, sem entender, e a gente tem que explicar a piada. O Davi não precisa explicar a piada. Ele já faz sabe. piadas também. Ele faz piada em português, no sentido português mesmo, ele brasileiro de ser. É que então... quando eu cheguei aqui, tive um grande amigo, o Davi, que foi meu chefe aí quando eu cheguei, que ele falou, cara, você vai precisar aprender primeiro os memes brasileiros, depois aprende o idioma. Aí então eu é por tive uma imersão isso. cultural interessante. Mas acho que isso aí também une bastante a gente, tipo, esse senso do humor que é bem parecido, com algumas diferenças e tal, mas isso ajuda também a levar assim as diferenças e desafios com mais leveza. E depois a gente tem características tipo pessoais, assim, tipo, algum gosta mais de uma coisa, outro mais de outra, mas a gente chega aí num acordo. E esse desafio de se conhecer também vai levar até, quem sabe, né, vários anos de casamento. O importante é meio que aceitar uma das diferenças do outro e conviver com isso, né? Verdade, Enfim. isso é muito importante. Tem mais uma dinâmica aqui, eu tenho 2 envelopinhos. O rosa são as perguntas que eu vou fazer para a Larissa sobre o Davi. Ai, ai. E o azul do Davi para a Larissa. Em espanhol, hein? Eu não hablo espanhol. Mas enfim, vamos fazer o par ou ímpar ali, para ver quem começa. Ímpar. Par, né? Não, para aí, não. Ímpar, aí. Quem fala 1, 2, 3 e já! Tá. Ímpar. Quem quer ímpar? Quem ganhou? Eu acho que eu falei ímpar, né? A Larissa ganhou. Isso aí, mas- Tá, uma brincadeira que como não é Então argentina, a eu Larissa não conheço. ganhou, vamos começar com as damas aqui. Vamos ver se a Larissa vai saber. Tem alguma mania do Davi que no começo você achava diferente, mas que agora você já faz parte, assim, já ama o Davi por causa dessa mania? Alguma mania? Deixa eu pensar aqui.
Ai, tem uma coisa que ele faz muito, que ele fica assim, ó. Mordendo os lábios. Ele fica assim, e aí fica sendo um monte de pelinha que ele fica machucando a boca o tempo todo. Mas eu já acho bonitinho. Já acostumou. Acostumei, eu acho bonitinho. Eu nem sabia que fazia isso quando até ela falar. Mania a gente faz sem nem perceber o que tá fazendo. Quando ela né? fica a orar comigo, eu fico mordendo o lábio para... Qual foi a coisa mais inesperada que ele já te fez e que fez você se sentir amada? Ai, eu vou pegar a mais recente. Várias coisas, né? Mas eu vou pegar a mais recente que eu tinha um sonho que era pular de paraquedas. E todo ano eu falava, esse ano eu vou pular, esse ano eu vou pular. Desde que a gente se conheceu, eu falo isso pra ele. E eu nunca pulava. Aí, agora no meu aniversário, né, que foi em março, ele falou assim pra mim do nada, mandou mensagem, quanto você pesa? Aí eu, por que quer saber quanto eu peso? Ele, fala quanto você pesa. Aí eu fui e respondi a mensagem. E ele não falou mais nada. Aí eu falei, sim, passou um tempinho. Eu, por que você perguntou? O que foi? Ele, não, você vai pular de paraquedas dia 9 de março. Eu não acredito. Uma baita surpresa. Foi uma e realizou baita esse surpresa, sonho. foi um sonho realizado. Muito bom. Não é um sonho meu, tipo... Você não pulou, né, Davi? Não, Foi pelo só- amor de Deus, não. Na verdade, a gente tem que falar saltou, né? Não pode nem falar pulou. Saltou de paraquedas. Na frente. Eu tenho pânico essas coisas, não esqueça. E você teve coragem de dar esse presente pra Larissa. Sim. Corajoso Mas eu ficar lá também. embaixo com a foto aí tirando, né? É, ganhei fotos maravilhosas. O Davi é um Porque- baita fotógrafo Porque também, viu, gente? saltar, não, nunca, jamais. Jamais. Última pergunta, Larissa. Qual coisa do dia a dia que o Davi faz e que te faz pensar, é por isso que eu casei com ele? Ai, são muitas coisas também. Mas eu acho que são pequenos cuidados, assim, sabe? Tipo, por exemplo, a gente vai jantar, levar o prato no sofá, aceitar assistir o que eu quero assistir, abrir mão do que ele quer assistir. Eu acho que são detalhezinhos, assim, que sempre deixam o coração bem quentinho, sabe? Ganhar um docinho no meio do dia. Aí Eu já acho sabe que são- você gosta do brigadeiro, fica a dica, Davi, aqui na Novo Tempo existe, né? Ai, sei. mas Algumas tem- pessoas que fazem docinhos. Eu lembrei de um agora, é o culto da manhã, eu acho. Acho que é o culto da manhã. Ver ele indo fazer... A gente faz o culto juntos, né, na mesa, mas, assim, não precisar cobrar se é uma coisa natural, eu acho que isso é uma coisa que deixa o meu coração bem quentinho. Muito bom, o sacerdote do lar aí exercendo o seu papel, parabéns. Agora, Davi, você que vai responder aí sobre a Larissa, hein? Vamos ver. A ver. Qual é a coisa mais Larissa que ela faz e que você acha fofo? Cara, a risada dela, a gente brinca que parece um pudocinho, né? Mas, cara, eu acho isso muito, muito fofinho, assim, uma coisa que eu gosto de ouvir a risada dela, assim. Por isso que você faz tanta palhaçada, então, para ouvir. Então, eu acho que é isso mesmo, uma motivação pessoal também. Tá certo. Isso é muito bom. Fazer o outro rir faz o casamento ser mais leve, mais tranquilo, porque casamento às vezes não é fácil, mas com esse jeito brincalhão de ser, se torna mais fácil. Tem algum momento em que você olha para ela e pensa, não entendo como ela me aguenta, mas ainda bem que ela aguenta? É uma coisa que eu gosto muito também, tá errado, gente, aí, eu gosto de irritar ela bastante. É assim, tipo, eu gosto Por que vocês, homens, gostam de irritar nós mulheres? Não, E ele vai se aperfeiçoando, sabe? tipo assim, eu sei que é brincadeira e eu acho que ela sabe, mas chega um ponto que, tipo, não é mais brincadeira, né? Você vai me dizer que você acha ela bonita, nervosa, brava? Cara, Por que isso, Larissa? Eu Ai, já ouvi isso de outras pessoas também, viu? Então, aí, às vezes ela fica brava demais, eu acabo ficando bravo também, mas... Porque ela fica brava, e a culpa é minha. Mas, Porque tipo, você que começou a brincar, Davi. Mas O ela negócio é sério. aguenta, é paciente aí com essa questão. A última, então. Se você tivesse que descrever a Larissa em uma palavra, qual seria? Em espanhol a gente chama tierno ou tierna, o que é fofo, fofo. Que embora a gente sempre fala de que tem um caráter assim firme, bastante firme em muita coisa, tem momentos ela que é bem sensível, é muito sensível a Larissa. Não parece às vezes, mas é muito sensível. E isso faz ela bem fofinha Bem ela tierna. não vai se surpreender, mas é tierna. Muito bom. Gente, eu quero agradecer vocês. Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas parabéns, que Deus continue abençoando o relacionamento de vocês. Que muitos casais que estejam nos assistindo possam se inspirar ali, nesse jeito leve de ser, apesar das diferenças culturais.
E que você em casa tenha também um feliz Dia dos Namorados, que você possa fazer aí alguma surpresa para o seu namorado, para sua namorada, que isso é o combustível que todo relacionamento precisa, né? Muito obrigado, Babi. Uma ótima noite para vocês, para você aí de casa também. E a gente se encontra sempre aqui no Identidade, às terças e quintas, 10h30 da noite. E a gente está sempre por aqui, esperando a sua companhia. Tchau, tchau. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.